Depois que Candinho decide confrontar Ernesto sobre o paradeiro de Sandra, o clima fica pesado na mesma hora. Ernesto trava por um instante. O olhar dele vacila e logo tenta disfarçar. Mesmo tentando se redimir, no fundo, Ernesto ainda ama Sandra. Por isso, ele decide esconder a verdade. Candinho encara Ernesto com firmeza. Ele pergunta, desconfiado: Ernesto, me diz a verdade. Onde está a Sandra? Ernesto engole seco. Um silêncio tenso toma conta do momento. Então ele balança a cabeça. Candinho, eu não sei do que você está falando. Você sabe muito bem, a Sandra morreu. Candinho franze a testa na mesma hora. Ele não acredita em uma palavra. Minha nossa, até você falando isso? Tá parecendo até o Celso. Por que vocês estão escondendo a verdade de mim? Eu tenho certeza, a Sandra tá viva. Ernesto aperta as mãos, tentando se controlar. Ele responde com a voz firme: Você está enganado, Candinho. Eu prometi que ia ser uma pessoa melhor. Estou tentando fazer as coisas certas, mas isso é impossível. A Sandra não está viva. É só isso que eu posso te dizer. Candinho observa Ernesto com atenção. Algo ali não parece certo. Ele fala devagar: Bigodinho, por que eu sinto que você está mentindo para mim? Você está mais nervoso do que o normal? Ernesto perde a paciência e encerra a conversa de vez. Já chega, Candinho. Eu não tenho mais nada para dizer. Agora vá embora. Candinho fica parado por alguns segundos. Depois vira as costas e vai embora. Mas a dúvida continua martelando na cabeça dele. Uma desconfiança que não sai de jeito nenhum. Candinho tem certeza de uma coisa: Sandra ainda está viva. Só que essa história está longe de acabar, porque a própria Sandra vai tomar uma atitude extrema contra Ernesto. Uma decisão cruel. Ela vai tentar envenenar o marido para acabar com a vida dele de uma vez por todas. Mas o plano vai fracassar completamente. Ernesto não só vai sobreviver, como também vai virar o jogo contra ela. E o castigo que ele dará para Sandra será o pior possível. Ao mesmo tempo, Celso também vai destruir os planos de Zulma. Ele decide contar toda a verdade para Estela. Celso revela que Zulma sempre soube do paradeiro de Samir e que ainda tinha uma aliança com Sandra. Essa revelação será suficiente para acabar com o plano de casamento da golpista. Depois de sair dali, Candinho continua com os preparativos para o casamento com Zulma. Ele vai até a loja de Aidê junto com ela. Zulma está experimentando um novo vestido para a cerimônia, mas não demora muito para Aidê perceber uma coisa: Candinho não está nada feliz. Candinho se aproxima e Aidê percebe algo estranho no olhar dele. Ela observa por alguns segundos e decide perguntar diretamente: Candinho, me diga uma coisa. O que está acontecendo? Você parece tão preocupado. Não está feliz? Candinho solta um suspiro pesado. Ele nem tenta disfarçar. Olha, dona Aidê, dá para ver na minha cara, né? Eu não estou nada feliz com esse casamento. Ele abaixa o olhar, claramente abalado. Eu queria mesmo era estar com a Dita. Ela é o amor da minha vida. Aidê fica completamente surpresa com a sinceridade dele. Sem entender direito a situação, ela tenta descobrir mais. Mas então, o que está acontecendo de verdade, Candinho? Antes que ele responda, Zulma se aproxima rapidamente. Ela interrompe a conversa na mesma hora. Com um sorriso forçado, tenta mudar o assunto e esconder a verdade. Afinal, Candinho só está aceitando esse casamento porque está sendo pressionado. Tudo isso para proteger Dita e Samir. Depois desse momento tenso na loja de Aidê, Candinho decide fazer outra visita. Ele vai procurar Lúcio. O motivo é simples. Ele quer saber como está a carreira de Dita. E a notícia é animadora. Dita finalmente começa a ganhar destaque com sua música. Durante a conversa,
Candinho demonstra uma alegria sincera ao ver que Lúcio está feliz ao lado de Manuela. Com um tom sério, ele faz um pedido. Lúcio, eu preciso te pedir uma coisa. Cuida da Manuela, da Dita e do Joaquim. Lúcio percebe o peso nas palavras dele e responde com firmeza. Pode deixar, Candinho, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Mas logo depois ele não esconde a frustração. Só que eu não consigo aceitar essa situação. Você sendo obrigado a casar com Azuma, isso não está certo. Ele promete ajudar o amigo de Policarpo no que for preciso. Mas quem realmente vai virar esse jogo será Celso. Em um momento de redenção, ele decide revelar todos os segredos mais sombrios de Zuma. E isso será suficiente para destruir de vez o casamento da golpista. Enquanto isso, Ernesto volta a se encontrar com Sandra. O clima entre os dois é pesado, carregado de tensão. Assim que vê Ernesto se aproximar, Sandra percebe algo diferente. O rosto dele está sério, preocupado. Ela pergunta de imediato: "O que aconteceu com você? Por que está com essa cara?" Ernesto responde com a voz cansada: "Candinho esteve aqui. Tivemos uma conversa muito difícil. Ele queria saber se você estava viva." Sandra leva um susto imediato. O sangue parece gelar em suas veias. Ela arregala os olhos. "Meu Deus! E o que você disse, Ernesto? Não me diga que você me entregou." Ernesto tenta acalmá-la. "Não, Sandra, claro que não." Mas logo ele completa com uma sinceridade inesperada. "Só que minha consciência pesou. Eu não aguento mais viver no meio de tantas mentiras." Sandra perde a paciência na mesma hora. Sentindo que está perdendo o controle da situação, ela agarra Ernesto com força pelo colarinho e fala com desprezo: "Chega dessa conversa ridícula, Ernesto. Você é fraco. Se quiser se entregar, o problema é seu, mas não vem tentar fazer o mesmo comigo." Ela se aproxima ainda mais com o olhar frio. "Você sabe muito bem dos meus planos. Eu vou acabar com aquele caipira maldito de uma vez por todas. E não estou brincando. Não tenta ficar contra mim, porque eu sou capaz até de deixar de lado o amor que sinto por você." Ernesto fica completamente tenso. A ameaça o atinge em cheio. Com a voz trêmula, ele pergunta: "Como assim, Sandra? Você seria capaz de me matar?" Sandra olha para ele sem qualquer hesitação e responde com uma frieza assustadora: "Não duvide de mim. Você sabe muito bem do que eu sou capaz." As palavras de Sandra soam frias, quase ameaçadoras. Ernesto fica em silêncio por alguns segundos. Então ele se afasta lentamente. Respira fundo, tentando organizar os próprios pensamentos. Quando volta a falar, a voz dele está calma. Uma calma diferente. Uma calma que mostra o quanto ele mudou. "Sandra, nunca foi minha intenção acabar com você. Mas as coisas mudaram, e mudaram muito." Ele levanta o olhar, firme. "Eu estou começando a enxergar sentido na vida. Conversei com o padre, me arrependi de cada pecado que cometi." Ele faz uma pausa curta. "Sinceramente, eu nem sei se vou escapar do fogo do inferno. Mas mesmo que eu vá para lá, só de tentar fazer o bem já me faz sentir melhor. Parece que pela primeira vez na vida eu estou fazendo a coisa certa." Sandra observa tudo, cada palavra. Mas o que vem a seguir a deixa ainda mais inquieta. Ernesto continua: "Agora eu tenho certeza do que eu quero, Sandra, e não posso perder isso." Ele respira fundo e finalmente revela: "Por isso estou pensando seriamente em contar toda a verdade para o Candinho. Eu não quero mais ver aquele homem sofrer injustamente." Essas palavras caem como uma bomba. Sandra fica completamente desesperada. Os olhos dela se enchem de pânico. A redenção de Ernesto chegou ao ponto mais alto, ainda mais depois que ele descobriu que tem uma filha com Estela. Essa descoberta mudou tudo na vida dele. Mas para Sandra, aquilo é uma ameaça direta. Ela fala em tom de ultimato:
Ernesto, chega! Se você ousar me entregar para a polícia, eu acabo com a sua vida, e não tô brincando. Ela encara Ernesto com raiva. Pelo visto, você já jogou o nosso casamento no lixo mesmo, né? Logo depois, Sandra vira as costas. Sai dali furiosa, quase tremendo de ódio. Os olhos dela queimam de raiva. Ernesto fica parado, tenso. As palavras dela ainda ecoam na cabeça dele. Mas no fundo, ele já tomou sua decisão. Ernesto promete a si mesmo continuar firme em seu caminho de redenção, custe o que custar. Enquanto isso, Sandra fica completamente sozinha, mergulhada em pensamentos sombrios. Ela fala consigo mesma em voz baixa, cheia de malícia. Não pensei que chegaria a esse ponto, mas vou ter que fazer isso. O Ernesto não pode continuar vivo. Ele sabe demais, e isso pode ser o meu fim. Pouco tempo depois, Sandra aparece novamente com seu antigo e perigoso livro de venenos. Ela olha para as páginas, pensativa. Por um momento parece hesitar, como se estivesse lutando contra a própria decisão. Mas então, uma lembrança terrível invade sua mente. A prisão, o frio das celas, os traumas que ela nunca conseguiu esquecer. De repente, Sandra começa a entrar em pânico. A respiração acelera, uma crise de ansiedade toma conta dela. A ideia de voltar para trás das grades se torna insuportável. E naquele instante, ela toma a decisão final. Ernesto precisa morrer, porque se ele contar toda a verdade, o pior pesadelo dela vai se tornar realidade. Depois de decidir isso, Sandra coloca seu plano em prática. Fria, calculista, ela volta a procurar Ernesto. Quando ele a vê, estranha a visita. Confuso, ele pergunta: "O que você está fazendo aqui, Sandra? Eu pensei que você não queria mais me ver." Olha, Ernesto. A voz de Sandra surge suave, quase carinhosa. Uma doçura que parece sincera. Para ser honesta, eu tô muito cansada de tudo que está acontecendo. E não é só por sua causa. Meu irmão também não para de falar comigo. Celso vive dizendo que eu preciso mudar, que devo deixar essa vingança contra o Candinho de lado. Ela suspira, como se estivesse refletindo profundamente. Por isso eu vim aqui hoje. Quero fazer as pazes de verdade. Porque, no fundo, vocês são as únicas pessoas que eu realmente amo neste mundo. Sandra olha diretamente para ele. Talvez tenha chegado a hora de eu mudar. Ernesto fica completamente surpreso. Os olhos dele se enchem de esperança. Espera, meu amor, você está dizendo que também vai se entregar à polícia? Que vai fazer as coisas direito a partir de agora? Sandra mantém o sorriso, sustentando a farsa. Não, Ernesto, você sabe que eu sou diferente de vocês. Mas eu estive pensando muito. Ela continua, com aparente serenidade. Eu já sou milionária. A baronesa tem muitos fãs. Talvez seja a hora de pisar no freio e viver em paz. Ela se aproxima dele. E eu quero te ajudar. Você não está sozinho nessa caminhada. As palavras tocam Ernesto profundamente. Ele fica emocionado. Pela primeira vez, acredita que Sandra também pode mudar. Mas é exatamente nesse momento de confiança que a tragédia acontece. Sandra entrega a Ernesto um presente. Um gesto aparentemente inocente. Mas dentro dele está escondido um veneno mortal. Ernesto aceita, sem desconfiar de nada. Pouco tempo depois de ingerir o conteúdo, o corpo dele começa a reagir. Primeiro uma tontura, depois uma dor intensa. Ele leva a mão ao peito, assustado. A respiração fica pesada. Sandra, o que está acontecendo comigo? Ele mal consegue falar. Você não seria capaz de fazer uma coisa dessa, seria? Sandra observa tudo. Por um instante parece abalada. Mesmo tentando tirar a vida do próprio marido, a despedida pesa. Com lágrimas nos olhos, ela responde: Eu sinto muito, Ernesto. Me perdoa, mas eu não tinha outra escolha. Eu não posso ir para a prisão. Nesse momento, Ernesto perde as forças. O corpo dele cai no chão. Ele começa a agonizar de dor, esperando a morte chegar. Sandra assiste a tudo de perto, visivelmente desesperada. A cena é terrível. Mas Sandra não imagina uma coisa.
O plano dela vai falhar. Ernesto não vai morrer. Graças à rápida intervenção de Stella, ele conseguirá sobreviver ao veneno. E, quando se recuperar, Ernesto fará algo decisivo. Vai entregar Sandra para a polícia, colocando um fim definitivo na história da vilã. Enquanto isso, outro escândalo começa a se formar. A queda de Zuma está cada vez mais próxima. Celso decide falar tudo. Ele revela os segredos da golpista e destrói o casamento dela. Depois de conversar com Lúcio, Candinho viverá um momento muito especial com Dita. Na gravadora, ele tem uma ideia inesperada: gravar uma música ao lado dela. Assim, os dois teriam um laço eterno, algo que ninguém poderia separar, mesmo com todo o caos envolvendo Zuma. Com a ajuda de Lúcio, os dois realmente entram no estúdio e começam a gravar juntos. Mas a história ainda vai ganhar um novo rumo, ainda mais intenso. As crianças da Casa dos Anjos entram em cena. Cansadas de tudo o que está acontecendo, elas tomam uma decisão inesperada: fugir do abrigo. Tudo escondido de Zuma. O objetivo é claro: elas querem encontrar Candinho e Dita. Pouco tempo depois, as crianças conseguem chegar até a gravadora. E é ali que acontece um momento emocionante. Dita e Candinho estão gravando uma música juntos. Quando veem as crianças, os dois se emocionam. O clima muda completamente. Logo todos se juntam no estúdio e a música continua, agora com as vozes das crianças. Um momento bonito, cheio de esperança. Como se todos acreditassem que, no final, tudo vai se resolver e que Zuma ainda vai pagar caro por todas as maldades que fez. Enquanto isso, outra história começa a mudar. A redenção de Celso finalmente aparece. Ele toma uma decisão difícil: confessar os crimes do passado. E mais do que isso, será ele o responsável por salvar Candinho das garras de Zuma. Mas antes, Celso decide falar com Stella. Ele a chama para conversar em particular. Com o rosto sério, ele começa: Stella, eu preciso te contar uma coisa. Você não é a única que guarda segredos do passado. Stella estranha imediatamente. Ela observa o rosto dele, preocupado. Meu Deus, Celso, que cara é essa? Parece que você tem algo muito sério para me dizer. Celso respira fundo. Tem sim. Não foi só o Ernesto que cometeu muitos crimes. Eu também tive um passado muito sujo. Ele baixa o olhar. Mas eu mudei. Primeiro por causa da Maria, e depois por sua causa. Stella fica assustada. Espera, Celso. Você está se comparando com o Ernesto? Assim você está me assustando. O que você quer dizer com isso? Celso levanta os olhos novamente, agora decidido a contar tudo. Eu estou disposto a fazer a coisa certa e pagar pelos meus crimes. Ele faz uma pausa antes de revelar a verdade. O meu maior pecado sempre foi saber sobre o Samir. Stella frange a testa sem entender. Celso continua. Eu sempre soube que ele estava na Casa dos Anjos, com a Zuma. Ele suspira, pesado. Esse foi o nosso segredo durante todos esses anos. Eu tinha um pacto com ela. Mandava dinheiro todo mês para que ela cuidasse do Samir e mantivesse o menino longe. Stella fica em choque. As lágrimas começam a cair. Mas por que, Celso? Por que você faria uma coisa dessas? Celso responde com tristeza. A verdade é que foi pura ganância. No começo, eu nunca aceitei que a tia Anastácia deixasse toda a fortuna para o Candinho, e nada para mim ou para Sandra. Ele continua a confissão. Então eu ajudei a manter o filho dele longe. O começo de tudo foi o sequestro feito pelo Ernesto. Foi ele quem roubou o filho do Candinho. Mas, por ironia do destino, a criança acabou nas mãos da Zuma. Celso respira fundo. Foi aí que eu descobri a verdade. Maria viu tudo antes de morrer, e depois eu também descobri. Stella escuta tudo, completamente abalada, mas Celso continua.
Só que em vez de contar a verdade para o Candinho, eu mantive o menino escondido, porque acreditava que, com ele fora do caminho, eu poderia ficar com a fortuna da tia Anastácia. Ele fecha os olhos por um instante. Para ser sincero, eu cheguei até a conspirar com a minha irmã sobre a morte do meu próprio primo. As palavras deixam Estela ainda mais chocada. Ela finalmente entende a dimensão dos crimes de Célcio. Mas então ele completa: eu sei que o que eu fiz foi monstruoso, e estou pronto para pagar por isso. Célcio respira fundo, decidido. Mas antes, eu vou usar esse segredo para acabar com o plano de Zulma de se casar com o Candinho. Com isso, uma nova virada começa a se formar, e fortes emoções ainda estão por vir.